Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Eu confesso que hoje eu estou muito feliz, trazendo um grande convidado. Alô pessoal de Anadia, essa terra maravilhosa. Hoje iremos abordar exatamente essa terra porque um grande apaixonado por ela está aqui. Estou falando do nosso convidado, Sabino Fidelis, que veio tratar exatamente do livro Retalhos de Anadia. Está aqui, logo, o programa completo, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de falar de uma das mais antigas cidades, gente, aqui do estado, Anadia, a 90 quilômetros aqui da capital alagoana, tendo o prazer de receber a pessoa mais apaixonada. Ele disse que pode ter igual a ele, agora maior não tem não. Estou falando do nosso querido Sabino Fidelis, que já está aqui, se faz presente. Eu quero, em nome de todos nós, Sabino, fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda e já perguntando quem é Sabino Fidelis de Moura. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Neto, obrigado pelo convite, obrigado à sua produção e aos seus ouvintes, né, aos seus telespectadores. Eu sou Sabino Fidelis de Moura, eu sou de Anadia, né, nasci em Anadia, me formei em Administração de Empresa pela Universidade Federal de Alagoas, fiz pós-graduação em Marketing Política e Eleitoral, mas trago comigo no meu peito, né, o som da sanfona e o cheiro da terra molhada lá de Anadia, além das riquezas culturais do meu povo, que tanto são comuns a Anadia como a Alagoas. Que coisa bacana. Sabendo, eu queria dividir esse nosso bate-papo em duas vertentes. A primeira, nosso primeiro bloco, a gente tratar, pessoal, o Sabino, eu digo a você que é um exegeta da gestão pública, trabalha há muitos anos, né, no serviço público, já foi secretário do Estado, e é uma pessoa que pode sim trazer uma experiência muito grande aqui no programa para você, jovem que está procurando um espaço, enfim. Logo teremos 11 mil vagas, um concurso feito pelo governo Paulo Dantas, e aí vamos no primeiro bloco tratar um pouco, né, da aptidão, se você não gosta de gente, não assuma o serviço público, porque o público já está dizendo, tratar as pessoas da forma que deve ser. E depois a gente vai falar sobre Anadia no segundo bloco, onde a gente vai dirimir aqui o nosso livro, sabendo o que o fez, assim, migrar para esse lado público. A administração e marketing você fez, né, e quem faz geralmente esse curso, ele migra para o privado, né? Isso é uma coisa natural. E de repente você hoje é uma referência da gestão pública. Como se deu isso? Obrigado, Neto, pela pergunta. Isso é muito oportuno, porque nesse momento da juventude, né, entusiasmada com todas essas ferramentas que hoje permeiam a sociedade, quando a gente começou, quando eu terminei a universidade, existiam poucas vagas na gestão pública. Aliás, não existia concurso público, tá? Então, quando eu terminei a faculdade, não existia concurso público.
E ali a gente tinha que buscar ou a iniciativa privada, as usinas, né, que eram quase todas administradas pelo ambiente familiar, ou então a Salgema, que naquela época estava implantando em Alagoas, mas só tinham 6 cargos de administradores. Depois as redes de lojas, né, que começaram a surgir, mas assim, a minha intervenção foi de pronto, porque eu queria sair da rede pública e ir para a privada. Não encontrei ambiente e terminei enveredando pela rede privada. E daí comecei, né, com estágio na Secretaria de Planejamento, depois eu fui para a Secretaria de Saneamento e Energia, né, onde fui assessor-chefe da Secretaria de Saneamento e Energia, que na época juntava Casal e CEAL. Depois eu fui para a Diretoria Administrativa da Casal, depois fui para a Prefeitura de Arapiraca, fui secretário lá, e por aí começou. E depois de um tempo fui para o Senado, que agora completa 15 anos que eu estou lá como assessor parlamentar, né, do Senado, e essa gratidão e esse olhar que eu tenho para a gestão pública é exatamente do que você deu o seu norte aqui. É de você tratar bem as pessoas, o público, se tornar público, né? Porque você, quando ele se torna um efetivo do governo ou de uma entidade pública, ele precisa dar resposta à sociedade, Perfeito. Que é quem mantém o salário dele lá. Perfeito. Eu digo sempre o seguinte, se você quer trabalhar no setor público apenas pelo salário, é melhor você não ir, porque, olha, exige o máximo que você puder do seu conhecimento e o máximo que você puder, né, do seu caráter, da sua idoneidade, para que tudo saia 100%. Eu digo sempre o seguinte, Sabino, e aí isso é uma pergunta que eu quero fazer. Vem aí 11 mil cargos, né, do concurso do Estado. Muitos vêm de fora, Mas será que o governo do Estado, com esses 11 mil cargos, ele lança também um desafio, né, para que os alunos voltem a estudar para progredir, porque tem muita gente que normalmente está estudando por estudar, né, mas se agarrou na internet, nas redes sociais, como sendo uma ferramenta de ganho. E aí agora o governo do Estado está dando novamente uma oportunidade, eu nunca vi. E aqui a gente está tratando, gente, de gestão pública, tá certo? Poderia ser a prefeitura, poderia ser a prefeitura de Arapiraca, a gente não está tratando, a gente está tratando da atividade fixa, são os 11 mil cargos. Eu pergunto, isso é uma oportunidade também que o governo do Estado está dando para que a juventude caia na real, como caiu nossos pais, que eram funcionários públicos, por meio de concurso? Absolutamente, com certeza. Isso é evidente, isso é numericamente comprovado. É a maior chance da história, né, de Alagoas. Nunca existiu em Alagoas um concurso que tivesse esse número de vagas. Portanto, a juventude, aos jovens, aos profissionais que estão saindo das bancas da universidade, eles vão ter agora um acalanto, vão ter agora uma coberta para te tirar do sol. Do sol é de que você não esteja nunca buscando um sentido de não achar um emprego, de não achar uma colocação. E essa abertura, ela é profícua demais, né? Ela é muito benfazeja para toda a juventude. E é preciso que eu vejo muitas redes sociais, escuto e vi quando estava sendo anunciado pelo governo do Estado esse concurso, gente perguntando quem é a banca que vai fazer. São perguntas, né, que não levam a nada. O que você precisa é estudar para passar em qualquer banca. Verdade. Em qualquer banca. Você precisa elevar o seu nível de conhecimento, você precisa buscar todas as ferramentas que você tem, que possa lhe auxiliar para que você feche a prova, como diz o cara. Perfeito. Fechou a prova, você vai estar lá dentro, você vai estar absolutamente tranquilo de que você fez o melhor. E aí começa a nossa passagem do que a experiência diz. E aí é que você vai se dedicar ao público, aí é que você vai se dedicar à vida do servidor, que ela é muito envolvente, que ela é muito importante e que ela dá norte para a vida de qualquer um, qualquer um de nós. Perfeito. E atender o público também desgasta a gente, né? Quem é funcionário público. Já teve um momento, sabendo assim, na condição de gestor público,
cara, tô cansado, eu vou cair fora, vou arrumar outra coisa, não tá dando, porque não é fácil ser gestor público. Eu comecei, Neto, com 17 anos de idade, né? Caramba! E assim, e a gente precisa sempre elevar a consciência, precisa sempre buscar no sentido de você ajudar o seu ente querido, ajudar o público, ajudar as pessoas que lhe procuram, mas com sentido público, com sentido coletivo, né? E é esse sentido coletivo, é esse incentivo que a gente vai levando, mas tem hora sim que a gente fica triste, tem hora que a gente se decepciona, né? Tem hora que a gente diz, está na hora de eu ir embora para a praia e pegar o jornal, mas veja, a dedicação, o empenho e o olhar para o amanhã é que eleva essa condição de que a gente prossiga mais um pouco, que a gente dê essa experiência para os mais jovens, que a gente passe essa conversa positiva de que com você no emprego, você vai montar a sua família, você vai montar seu horizonte e você dali pode despertar para ser escritor, jornalista, programa de TV, influencer, né, que hoje todo mundo quer ser, mas acima de tudo você precisa ter concretamente um sustento, você precisa ter um amparo e esse amparo é o concurso público. Perfeito, eu concordo. Sabino, eu queria saber uma coisa interessante, aproveitando que você está aqui, e você tem algo que eu acho fantástico, que é a linguagem da juventude, né? Olhando para trás, né, num passado, não vou dizer muito distante, até porque você é jovem, né? Mas no passado, não vou dizer qual era, ser servidor público sem a internet, sem as redes sociais, era uma coisa, né, onde os processos eram mais demorados. Mas me parece que existia, né, o lado humano, né, a vontade de servir, a vontade do abraço, a vontade de chamar na repartição para tomar um café, conhecer olho a olho cada problema da sociedade. E hoje a internet, eu digo que o mundo globalizado, me parece que está deixando isso um pouco distante. Na sua opinião, você que é uma pessoa preparada para essas questões inerentes ao setor público, e olhando para trás, qual a radiografia que você traz para a gente do gestor lá de trás, que não tinha essas ferramentas, mas tinha um abraço, o sentimento de que realmente fez algo importante para a família, e hoje que com uma simples tecla ele resolve a solução da população? Isso é muito importante, Neto, frisar, porque naquele tempo era o olho no olho, né? Isso. É a emoção, é a empatia, é o sentimento que você verdadeiramente não tinha como disfarçar. E você tinha a oportunidade de você pegar literalmente o processo, botar debaixo do braço e buscar a solução, né? Claro que demorava porque tinha que passar por setores, tinha que passar por despachos, né? E nessa questão do passado e do presente, a gente entende que hoje está mais fácil de você postar exatamente a emoção, a empatia. Olha, o serviço público ele é coletivo, ele não é individual. Eu preciso fazer o bem a todos e não a alguns, porque senão isso não faz sentido com o serviço público. Mas a vida nos ensina que quanto mais dedicação, quanto mais empenho, quanto mais amor você dedica à causa pública, mais você recebe de retorno. Eu tenho uma curta história para dizer. Eu trabalhei 4 anos em Arapiraca quando fui secretário lá, e quando fui visitar depois, já há anos, 10 anos depois, fui visitar a sede da prefeitura e encontrei funcionários que diziam assim, meu Deus, volte para aqui, porque aquele tempo era diferente disso, né? Diferente de hoje, porque hoje é muito frio o ambiente. Qual é o frio? Você está na sua sala, você está com o seu computador, você está com a sua ferramenta, ali você manda o processo para o Neto manda para mim, e se a gente se vê, se a gente se tocar, sem contar, sem um abraço, sem um carinho, sem um café, sem a água, sem eu perguntar como foi o seu dia, né? Perfeito. E por aí vai, porque hoje é direto. A ferramenta, a internet permite você dizer, e aí, Neto, como é que é? Olha, eu estou precisando disso e aquilo, esqueceu de dar o bom dia, boa tarde, você está bem, como foi o seu dia? Perfeito, Sabino, né? Eu concordo. Eu digo sempre o seguinte, a informatização melhorou muito o mundo. É um ganho. Né? Tudo é muito mais rápido. Você compra seu carro mais rápido, você adquire seu apartamento com muito mais facilidade. É só olhar no Instagram, você já sabe onde está o que você quer. Mas, em compensação, ela deixou um lado que nós vivenciamos isso, né? É o lado do humano, o humano na família, o humano no trabalho, né? O humano no futebol.
Às vezes a gente vai jogar futebol, até vai para o CSA e CRB, a pancadaria já é 3 dias antes, aqui cada um marcando a briga, que vai pegar fulano. Então isso deixa a gente triste, porque nós fomos criados dentro, certamente muita gente está assistindo agora ao nosso bate-papo, e está também comungando, né, desse bate-papo maravilhoso, que a gente está falando de sentimento humano, mas que tem no meio dele a informatização. Sim, exatamente, Neto. Se você entender que a informatização, ou qualquer dos seus ouvintes e telespectadores, entender que a informação, que a internet, que essas redes sociais nos trouxeram ganhos inimagináveis, né? Nós avançamos muito nessa questão, mas falta ter o olhar da empatia, falta ter o olhar do amor, do abraço, do carinho, porque senão fica frio. Frio nem café se toma, né? Verdade, verdade. Eu quero confessar a vocês que estão nos ouvindo, que estão aí, a questão do concurso. Olha, gente, quando eu vim para a Enadia, em 1976, eu tinha 2 sonhos na vida. Um era ser jogador de futebol, tá certo? E o segundo, estudar. Eu fui para o CCA, joguei no juvenil do Azulão, né? Em 76, mas depois percebi que ali não era a minha praia, ali não era o meu ambiente. O meu ambiente era estudar. E aí foi quando eu comecei a estudar, aí foi quando eu comecei a me dedicar ao estudo e criei o meu norte, criei o meu rumo. Então a gente hoje é seduzido, o jovem é seduzido pelo futebol. Claro, hoje milhões. Se eu fosse naquela época, me permita a falsa modéstia, se eu jogasse hoje com o tempo daqui, eu seria da seleção, jogaria no Paris Saint-Germain, qualquer desses. Eu jogava porque eu era o dono da bola, os caras deixavam eu jogar. Pessoal, daqui a pouquinho vamos detalhar a linda cidade de Anadia, retalhos de Anadia, Sabino Fidelis de Moura. Já estamos aqui, ó, com o café, fiquem só se deliciando daí, que a gente vai chegar de perto. O café da Algás já se faz presente. Eu vou com um rápido intervalo. Atenção, linda cidade de Anadia. Daqui a pouco vamos tratar exatamente das peculiaridades de vocês, tá bom? E também dessa cidade linda. Volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje tendo o prazer de receber meu amigo Sabino Fidelis. Eu passar aqui um raio-x da gestão pública com compromisso,
né, que se deve ter. E agora a gente vai tratar da linda cidade de Anadia, mas antes, produção, por gentileza, passa um vídeo dessa linda cidade a 90 quilômetros aqui da capital alagoana. Aí está, pessoal, Anadia, apaixonante. Me fale, você falou quando você chegou aqui, até dividindo com o pessoal de casa, eu tratei isso lá no primeiro bloco. Neto, pode ter gente mais apaixonada por Anadia, mas maior do que eu não, igual a mim. Essa paixão nasceu como? Fala pra gente. Ô Neto, me permita dizer aos seus ouvintes e telespectadores que eu nasci no coração de Anadia. Eu literalmente nasci na Praça Doutor Campelo de Almeida, centro de Anadia, número 102, a casa que habito até hoje. E, para mim, né, Anadia é o palco da minha emoção. É lá que vivem os personagens que me ensinaram, né, o que é amor, né, me ensinaram o que é luta e me ensinaram o que é pertencimento. Por isso que eu ousadamente digo que eu sou apaixonado por Anadia. Se tem outros, tudo bem, é bom, mas maior que eu, né, com paixão mais devoradora, mais aquecida do que a minha, eu creio que não. Sem se emocionar, Sim. claro, a gente fala do passado, aí vem uma vaga lembrança das coisas que contribuíram para nosso fortalecimento humano. Claro, você tem vários, mas um fato que marcou a sua vida quando se fala de Anadia. Olha, o fato que marcou a minha vida, Neto, é especificamente estudar no Rui Barbosa, que era o grupo escolar que fica a menos de 20 metros da minha casa. Que legal! E é uma escola que hoje é uma escola estadual, passou de grupo a ser uma escola estadual, e que é o maior celeiro de formação de profissionais, de pessoas que enveredam pelo trabalho, pela formação e pelo conhecimento. Talvez a Anadia seja, para mim, o centro do universo. Tá? Mas não é só para mim. Eu acho que, logisticamente, para que as pessoas que nascem em Anadia, porque todos que nascem em Anadia são os bons, tá? São os melhores que nascem em Anadia. E de Anadia nascem os ilustres, porque o ato de ser ilustre é somente de ter nascido em Anadia. E quando eu digo que é emoção, que marca muito a Anadia, são exatamente os personagens, tá? São as pessoas que habitaram, que deram vida, que produziram um encanto para aquela cidade existir. Isso é que me fascina, até hoje. Da minha infância, da minha juventude, e até hoje eu continuo absolutamente apaixonado pelas pessoas e pelo povo da minha terra. Eu queria agora, no caso, finalmente, gente, abordar aqui, ó, esse livro maravilhoso que o Sabino fez muito carinho, juntamente com vários pares, né, que também colaboraram. O que retrata? Retalhos de Anadia. Fala um pouco desse livro, Sabino, para que as pessoas possam ter uma noção. Onde é que nasceu o Sabino, escritor, e de repente você lança Retalhos de Anadia? Veja bem, Retalhos de Anadia é o meu primeiro livro. Eu sempre gostei de escrever, mas eu sou fruto, Neto, da história, da conversa, da pausa, né, na porta da cadeira de casa, sentada na porta de casa, coisa bacana, das conversas dos bares, dos botequins, das serenatas, das serestas. E meu pai, Delcio, foi uma pessoa que me aproximou muito dessas coisas populares, do folclore, da música, da musicalidade, da poesia, da boemia. Então, não restou para mim outra coisa a não ser contar, escrever.
o Retalhos de Anadia, como você me perguntou, ele nasceu das crônicas que eu fiz enviando para os sites, numa época que Anadia, tudo que aparecia em Anadia era pejorativo, era diminutivo. Ah, morreu não sei quantos, mataram não sei quantos, fizeram isso. Anadia, tudo que tinha de ruim, apresentava o nome de Anadia. Eu, indignado, tentei buscar, lancei mão do quê? De buscar personagens que estavam no gosto popular, lá em cima, no ápice, para contracenar com os personagens lá da minha cidade. Então, por isso eu escrevi que Gisele Bündchen passou férias em Anadia. Que legal, cara. Que Michael Jackson tinha primo em Anadia, que Schwarzenegger aprendeu a lutar em Anadia, né? E que Obama fez curso de oratória em Anadia. Então, o que acontece? Eu igualei esses personagens e os personagens de Anadia, esses personagens famosos, e os personagens de Anadia não ficaram em baixa, eles ganharam ou empataram com esses personagens. Então, bacana. Aí é Retalhos de Anadia. Muito agora, bacana. Estamos juntos nessa questão do livro Retalhos de Anadia, que já esgotou, viu, Neto? Porque foram... Exatamente isso, que daqui a pouco eu vou até passar o seu Instagram, né, para que as pessoas, os apaixonados pela leitura, eu digo que o nosso estado ele tem uma biodiversidade maravilhosa e cada município tem seus encantos. Né? E eu olhando aqui, pessoal de casa, uma parte do livro que fala o sábado de Zé Pereira em Anadia. Exatamente. Né? Eu não vou ler, não. Retrate o que significa o sábado de carnaval Zé Pereira lá em Anadia. Era bom? É muito bom, muito bom. Mas tinha uma coisa que só Anadia tinha. O que acontece? No sábado de Zé Pereira, a gente tinha que fazer o quê? Uma festa, né? Juntar a sociedade. Os jovens ficavam ali naquele entremeio, né? Do que é que você vai fazer no sábado do Zé Pereira em Anadia. Então, era o curso, é você ver a rainha do carnaval, é você ver o Rei Momo, e era você seguir atrás da orquestra com suor, lágrimas, né? E muita dificuldade, porque só tinha o ovo, né, para jogar na cara e a maisena para jogar no rosto. Não tinha o glamour, sem maldade. Aquilo era tudo junto. O mais rico da cidade e o mais pobre tomavam do mesmo copo, do mesmo bar, da mesma cerveja, da mesma cachaça. E provavam até dos mais ricos, né? Também os mais pobres provavam da lança-perfume. Então é uma coisa inusitada que está retratado, entre outras festas de Anadia, nesse livro, ô Neto. Gente, eu estou tratando de algumas peculiaridades que você encontra exatamente, Retalhos de Anadia, você que é apaixonado pelas coisas de Alagoas, onde é que o nosso telespectador pode achar? Né? Se não tem mais, vai ter, isso aí pode ter certeza. Qual o Instagram, qual o telefone? O meu Instagram... Porque esse aqui, viu, gente, pode ter certeza que não volta mais para ele. Esse vai para mim. Vai lá para casa que eu vou dar uma lida. Antes de você passar o Instagram, eu queria que você falasse o clássico de futebol em Anadia. Tem que abrir? O clássico de futebol em Anadia é uma coisa memorável. Domingo passado, eu estive visitando o campo, que mudou completamente, né? Porque na minha época, nessa época do clássico, que se chamava ADA, né, Associação Desportiva Anadiense, e o ECA, o Esporte Clube Anadia, no qual eu joguei. Era um campo, um pedaço de chão batido, né, cercado por labirintos. A bola, quando caía no labirinto, a gente tinha que balançar os galhos do labirinto para que a bola voltasse para o jogo. E tinha que ter o cuidado com a lágrima do labirinto, que podia cair nos olhos e ali criar uma indesejável consequência para quem estava praticando futebol. Mas era lotado, o estádio, o campo, que era na época Coronel Augusto Porto, era lotado pelas pessoas, aquelas vozes, né, a poeira, né, não tinha gramado, era um pedaço de chão batido, a trave de madeira, mas a bola corria mansamente e ali nós nos deliciamos com muitas jogadas bonitas, com muita gente que sabia verdadeiramente jogar futebol. Inesquecível, viu, Neto? Coisa bacana. Gente, finalizando aqui, só o último tópico, para não passar tudo para vocês e vocês não adquirirem, a Micareme, né? A Micareme de Anadia. A Micareme era que festa era essa lá? Micareme. Micareme. Coisa micareta. Conhece que é da mesma época, porque a primeira Micareme do Brasil é a micareta de Feira de Santana.
Só que Anadia, como tinha essa história, né, essa coisa pulsante, a boemia, eles criaram lá a Micareme, que é exatamente no sábado da Aleluia, né? Eles faziam uma festa assim que achava Aleluia, descia para o clube social, que era naquela época a ARCA, né, Associação Recreativa e Cultural Anadiense, e lá eles faziam um baile, a fantasia de carnaval. Só que eu, ciente dessa coisa, dessa história do passado, eu tentei resgatar um pouco e criei o Bloco Minha Paixão. Legal. E durante 10 anos, o Bloco Minha Paixão foi a maior festa, né, sem nenhuma gabice aqui, né, sem nenhuma querer se louvar disso, mas foi a maior festa popular pública feita. Acabou porque os tempos mudaram. O ciclo, né? O ciclo, né? Vai virando, a página vai virando, e a gente tem as dificuldades naturais, os entraves naturais, segurança pública, deficiência para recurso, arrecadação. Mas, assim, no tempo de existir, existiu durante 10 anos, creio que toda a sociedade anadiense, todos os jovens anadienses, até ainda hoje, imagino o Bloco Minha Paixão, que derivou da Micareme de Anadia. Que coisa bacana. Gente, retalhos de Anadia, tá certo? Agora sim, pessoal de casa, aqueles prefeitos que são amigos de Sabino, né, que tem uma relação de amizade muito bacana, as pessoas aqui de Maceió. Sabino é uma pessoa muito bem vista, muito bem querida por todos nós. Qual o telefone, o Instagram que a gente pode colocar? O Instagram é @SabinoFidelis, tudo junto, Fidelis de Moura, né? Sabino Fidelis de Moura. Produção, por gentileza, bota aí embaixo, @Sabino Fidelis de Moura. Tudo junto. Tudo junto. Minúsculo. Tudo minúsculo. @Sabino Fidelis. Já anota aí, para depois a gente mandar tudo para ele. Tudo Pessoal, junto. adquira você também esse livro. Quer dizer, esse não, né? O que ele tem para vender, porque esse já é meu. Assim, eu quero... E Neto, antes da gente se despedir, eu quero dizer a você que eu vou lançar o segundo livro, né, que é Você na Minha Rede, no dia 20 de janeiro de 2026. Aí esse eu escrevi como quem está pegando um fio de teatro, tá? Mas, cada vida, cada personagem, uma história, uma emoção e um assador. Mas aí vai passar por aqui também para Vou passar por aqui, claro. Depois que você abriu essa porta, Neto, eu vou ficar famoso. Quero outra mais não, né? Mas antes de encerrarmos, somente 5 minutinhos, já que você fez esse raio-x, né, do que representa a Anadia para você, eu pergunto, um gestor bacana, né, que deu um exemplo de como ser, né, como se colocar à disposição do próximo como servidor público, e agora mostrando todo o seu sentimento pela cidade de Anadia. Já disputou algum cargo eletivo, vereador, prefeito, porque, veja só, o sentimento que você tem por Anadia, Anadia também tem por você, né? Não estou falando nenhuma besteira, porque isso é a lei, né? Se você oferta, você retribui aquilo que você ofertou. Sim. Então, se você oferta sentimento, as pessoas devolvem. Já pensou assim, ser candidato? Porque é normal, isso no interior é normal. As pessoas que são referências, né, existe a representatividade. Assim, mas já teve essas situações? Durante muito tempo, esse era um sonho meu, né, um sonho que eu acalentei durante muitos anos. Mas depois, né, de alguns tropeços naturais do viver, eu me contemplei e fico contemplado, e eu vou passar isso para você e para os seus ouvintes e telespectadores, que eu me contemplei no tempo que meu avô foi prefeito, né, Zefirino, e com a ação do meu pai como cidadão comum, que me aproximou de ter feito muita coisa por Anadia, de ter feito tudo isso. E eu, naturalmente, como cidadão, como gestor público, não na minha cidade, porque tem essa diáspora, né, que a gente, infelizmente, eu tenho que cumprir, ter que sangrar de Anadia, ter que sair de Anadia, como muitos dos meus conterrâneos que saem para adquirir um recurso, para adquirir um trabalho, para adquirir a fonte de manter sua família. Então, com isso, eu passei essa vida inteira trabalhando fora de Anadia, prestando serviço fora de Anadia, mas sempre com os olhos voltados, sempre com o coração e com os pés e a mente lá na cidade, porque eu sou apaixonado, embora que esse hoje não é mais o meu sonho. Eu espero ver dos meus sonhos, né, se transformarem em pétalas de rosa que caiam, mas que os que nasçam sejam proveitosos e que sejam fruto do olhar do povo, da cidade que eu sou apaixonado. Que os gestores de Anadia, os que vão seguir
essa tocada, que sejam sempre ligados à emoção, que sejam sempre ligados ao sentimento pertinente do povo de Anadia, que Anadia é uma cidade fantástica, indescritível. Perfeito. Eu só provocar você só um minutinho para a gente encerrar. Baseado no que você passa aqui para a gente, se você fosse um gestor hoje, dependendo de lado, se o prefeito está do seu lado, se não é essa a questão. Mas já que você falou isso e você tem a cidade de Anadia, né, como parte integrante aí do seu sangue, se você fosse um gestor hoje de Anadia, o que é que você faria por Anadia que era um sonho seu e ninguém até hoje fez? Ô Neto, tem um dito popular na minha terra que diz assim, olha, taboca, bambu, juçara, cego é aquele que não consegue enxergar através de uma cerca de vara. Tá a olhos vistos, né? O que a sociedade precisa, anseia, qualquer gestor que tenha um bom sentimento, que tenha um bom interesse em resolver as questões, as causas públicas, elas estão vistas na sociedade, elas estão vistas no campo, que é a cidade. Então, se eu fosse voltar a ser jovem, tivesse esse desejo, eu iria exatamente aproveitar essas redes sociais, essa ferramenta fantástica, né, para aproveitar e ouvir muito o povo, para exatamente conduzir os projetos, conduzir as ações pautadas e baseadas nas necessidades específicas da minha cidade, porque aí você ganharia e você se aproximaria da realidade. Aquele desejo pessoal de ser o maior, de ser o histórico, isso não faz sentido, está no meu sentido. O meu sentido é aproximar exatamente das causas as mais pertinentes à população. O que é que o povo da minha cidade precisa? O que é que ele precisa? Ouvindo o povo, ouvindo fielmente, fidedignamente o povo. Então é esse o sentimento que eu professo hoje, mesmo dizendo, olha gente, quem ouviu o programa, por favor, ao Vitor Rocha, que é o prefeito atual, meu amigo, um jovem que está fazendo um belo trabalho. Vitor, não serei nunca concorrente seu. Eu aprendi com meu pai, é melhor você ser amigo do rei do que querer ser o rei. E aí eu acho que muitas vezes a gente busca algumas situações onde você pode colaborar muito mais, né, sendo apenas um amigo do prefeito ou do governador. Na realidade, Neto, quando eu fui secretário de Estado, né, eu consegui fazer por Anadia projetos estruturantes, coisas que alicerçaram aquele momento para Anadia, que me satisfazem, que me deixam tranquilo, que fizeram, que deram ganho para a população. Então isso é que importa. O gestor público, o homem público, a pessoa que se interessa por esse ofício, ele tem que entender. A resposta está do outro lado, está na sociedade. Se você for buscar essa resposta e se você cumprir fielmente isso, você terá o retorno, como você disse. Coisa boa. Sabino, eu quero externar minha alegria em ter recebido você aqui. Gente, há muito tempo, tem quase 1 ano e meio, que eu tento trazer o Sabino aqui para o nosso programa, mas aí ele precisava também terminar esse livro, né? Eu digo sempre que para Deus tudo tem seu momento, e o momento foi agora, exatamente para levar para cada um de vocês, moradores da cidade de Anadia, aquele sentimento real, verdadeiro, de conhecimento e de técnicas de pessoas apaixonadas. Isso ele trouxe para o nosso programa, e mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda e, claro, faça sempre dessa poltrona a sua verdadeira tribuna, amigo. Muito obrigado, Neto. Obrigado a todos, a produção do programa. E não se preocupe, em dezembro, antes de janeiro, estarei aqui para falar de você na minha rede, que é o próximo livro do Sabino Fidelis de Moura. Coisa boa. Leva o nosso abraço a todos que fazem a linda cidade de Anadia, tá bom? Muito obrigado. Grato. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está chateado, sua empresa não decola, capital de giro foi embora, Neto, tá um bagaço, minha empresa, eu vou fechar. Calma, não fecha ainda. Procura o Sebrae, procura lá um consultor do Sebrae e explana para ele essas adversidades. Eu não tenho dúvida que ele vai mapear, né, todas as saídas que podem ajudar você, e você com certeza vai colocar novamente a sua aeronave, a sua empresa na cabeceira da pista e voltar a decolar. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano. Vai no Sebrae,
Ah, gente, outra coisa bacana que eu tenho que dizer para vocês. Você que faz Uber, táxi, eu mexo com turismo, vou para Maragogi e volto, mas eu estou gastando muito combustível. Sabino, vê que coisa maravilhosa. Coloca um kit GNV e usa um produto que é nosso, o gás natural, coisa nossa, coisa boa e bacana, e tenha até 45% de economicidade, porque a Algás está com esse produto assim, ó, de bandeja, para que você possa usufruir. Coloca o kit GNV e usa o produto da Algás, que é o gás natural veicular, e claro, tem até 45% de economicidade. Com Algás, você faz muito mais, gastando muito menos. Tá bom, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcel Rufino e Betânia Cristina, estamos encerrando mais um grande programa no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.